Portugal, né? Então tá ali, olha, aspas dele sobre Jorge Jesus. Muito provavelmente, até a hora de ir embora, eu vou tomar um café com o Jorge. O Jorge tem jogos importantes aqui, está com a cabeça aqui. Isso também não é problema, porque quando o presidente do Benfica foi atrás do Jorge, ele tinha contrato com a gente. Fecha aspas. Então deixa muito claro aí o Marcos Braz está lá atrás de quem, quer conversar com quem, mas entre este e aquele, Jorge Jesus. Eu quero um horário para tomar um café com Jorge Jesus. Continua insistindo nele, Jean? Eu acho que tudo bem. O Flamengo ver o Jorge Jesus como uma prioridade, tudo bem. Agora, a primeira resposta a ser dada é até quando o Flamengo vai esperar. O Benfica tem dois jogos importantes contra o Porto, um pela Copa de Portugal, outro pelo Campeonato Português. Esses jogos podem significar muita coisa, né? No próprio ânimo dos dirigentes do Benfica, dos torcedores, na própria relação do Jorge Jesus, podem significar muita coisa e esses jogos eles vão acontecer até o final desse ano. Evidentemente, esse não é um prazo, um problema, né? Você esperar o final do ano, o começo de janeiro, para definir o seu treinador. Se você começar a esperar muito, esperar março, aí realmente vai ficar um pouco demais. Essa frase do eu entendo, né? Mas tem a Champions ainda, né? Então, tem a Champions. Agora, que não vai ser agora. A Champions, o Benfica já se classificou. Havia a esperança de que o Benfica não se classificasse, o Barcelona avançasse. Isso já não aconteceu. Oitavas lá para fevereiro, março. Sim, mas fevereiro, março. Apesar da classificação da Champions, como o moral do Jorge Jesus, vamos dizer assim, não é dos mais altos hoje, existe uma esperança, me parece que existe uma esperança de que, no caso de duas derrotas, duas pauladas para o Porto nesses jogos importantes, alguma coisa poderia se modificar no próprio desejo, vamos dizer, na liberação do Benfica, na demissão do Jorge Jesus, o que quer que seja. Essa frase só do eu entendo que o Braz está falando do ponto de vista ético, porque quando ele fala, não tem problema nenhum a gente tomar um café com o Jorge Jesus, porque quando o Benfica o convidou, ele também tinha um contrato com o Flamengo. E aí eu estou plenamente de acordo com ele. A diferença nisso é o seguinte, se o Benfica ou qualquer clube europeu deseja tirar alguém de um clube brasileiro, a cláusula ela costuma ser muito mais acessível para o europeu, né? Então do ponto de vista prático, moeda. A gente pode até falar aqui no Brasil com profissionais contratados por clubes europeus. Mas, em geral, para você conseguir pagar uma cláusula de rescisão, né, tanto que o próprio Flamengo parece que teria como segunda prioridade, depois de Jorge Jesus, o Carlos Carvalhal. E ter que pagar mais de 60 milhões de reais para a sua contratação. Tem o Vitor Pereira aí também, do Fenerbahçe? Aí tem 4 ou 5 técnicos portugueses, né, de patamares. Portugal está todinho de plantão. Quando eu vejo lá na frase do Marcos Braz, pelo menos antes de ir embora, vou tomar um café. Para mim, a prioridade é o primeiro cara que eu converso quando é prioridade seria o Jorge Jesus, se ele fosse. Se não é o último a conversar, porque se ele for embora e alguém já tiver dado a resposta sim, é só o café mesmo. Então, isso o Flamengo não deixa claro, até porque o Flamengo vai deixar claro, tratar como um processo seletivo, né? Assim, um vestibular nessa época do ano, né? Claro, o Jorge Jesus é a saída mais simples, fácil, melhor. Por quê? Primeiro que sem Jorge Jesus, torcida, pode se abraçar, né? A torcida não tem um senão e também não tem nenhuma dúvida em relação ao trabalho de Jorge Jesus no Flamengo, a torcida. A gente se diz que é o seguinte, Flamengo 2019 é um, 2022 vai ser outro, e eu vejo o Flamengo do ano que vem, o Flamengo precisando de mais mudanças do que pode parecer nesse momento. Apenas traz o treinador e faz andar do jeito que está. Acho que o Flamengo vai precisar para o nível Flamengo, não é? A gente está falando do nível Flamengo. Se fosse outro clube, com o elenco que o Flamengo tem hoje, está ótimo. Um outro clube brasileiro que não vive a situação do Flamengo. Mas eu vejo que seria legal avançar em outros setores e aí conversar com o treinador. Mas qualquer nome, mesmo que seja o Jorge Jesus já tem um conhecimento maior. Outros nomes vão ter que conhecer um pouco mais desse Flamengo. Agora, esperar muito também. Para ir lá para o Birner, deixa eu dizer, eu estou vendo aqui
no GE, né? Site O Globo, que o Inter faz proposta para o português Paulo Sousa, que é o técnico da seleção da Polônia, lá do Lewandowski, do Milik, né? Fez a proposta para o técnico Paulo Sousa, que também, Birner, é uma das opções do Flamengo. E aí, Birner? Vai pra lá mesmo, Paulo Sousa. Bom, em primeiro lugar, quando a gente olha Flamengo e Inter no mercado atual, né, o Flamengo já teve sua crise financeira, o Inter já teve condição de contratar jogadores que o Flamengo tinha dificuldade. Quando a gente olha o mercado atual, se o Flamengo não quiser, talvez o Inter tenha alguma chance, porque não há como concorrência. Quando a gente fala da parte financeira, do elenco que vai ser oferecido, né, do time que joga Libertadores, o outro não joga, das possibilidades de conquistas, tudo no Flamengo atrai mais do que atrai no Internacional, a não ser que o cara seja um torcedor, eu acho que não é o caso, né, e queira trabalhar no Colorado. Então, tudo bem, fazer proposta você pode fazer para qualquer um, você tem a concorrência e você pode perdê-la. Quanto a essa coisa do técnico do Flamengo, a gente ouve tanta notícia, fica um pouco perdido, porque não entende muito o que está acontecendo. É óbvio que o Marcos Braz já conversou com o Jorge Jesus. Conversa por zap, faz uma chamada olhando um na cara do outro, tal, sabe? Hoje em dia, coisa mais fácil do mundo. Devem ter se conversado, inclusive, ao longo da temporada. A relação deve ter sido cortada, mesmo com a maneira que o Jorge Jesus saiu para o Benfica, depois de ter renovado o contrato com o Flamengo. Então, a conversa deve ter rolado e eu acredito que o vice de futebol do Flamengo já deve ter uma noção considerável da forma como o seu principal candidato, o seu principal alvo, não candidato, né, mas o principal alvo para ser técnico do Flamengo. Apertei pausar aqui um pouquinho, gente, porque é verdade. Tudo que ele tá dizendo aí é verdade. Deixa o like, se inscreve aí no canal, gente, para dar uma forcinha. É muita conversa. Marcos Braz não é besta, não. Pensa. E eu acho que o Flamengo dessa vez deve ser menos paciente do que foi na última, porque o Flamengo tratou o Jorge Jesus como poucas vezes eu vi um clube tratar alguém. Deu ao treinador o que ele pedia, renovou no meio do Covid, o cara é tratado como se fosse um semideus. Música na torcida no Maracanã, Birner. Tudo muito merecido, porque o trabalho dele é assim, uma coisa épica, né, no Flamengo. O futebol, para quem gosta de jogo ofensivo, agressivo, lindo, né, o time com resultados sensacionais, a vitória na final da Libertadores como foi, o Campeonato Brasileiro sobrando, passeando, né, goleada aqui, goleada lá, né, show, semifinal da Libertadores contra o Grêmio, tantas coisas, que óbvio que o cara é um cara muito especial e por isso ele é o principal alvo. Tem que ser mesmo. O Gabigol ama o Jorge Jesus, o Bruno Henrique se dá muito bem com ele, os outros jogadores também entendem muito bem o técnico já conhece as características dos principais jogadores, ou seja, você já tem uma adaptação mais fácil ao ambiente. É óbvio que a coisa pode desandar em qualquer ambiente, né? Os casais, por exemplo, se dão bem por 25 anos, depois brigam. Tudo pode acontecer quando a gente fala de seres humanos, mas quando você fala de chances de acerto, ele tem que ser o principal alvo. Agora, se ele não for, eu acho que o Flamengo precisa ter um perfil traçado de tipo de jogo, do que ele imagina do treinador, de como o treinador atua, se isso encaixa com os jogadores, de como se relaciona com os jogadores, se ele mexe muito no time, se ele não mexe muito no time, da experiência que o técnico tem. E eu acho que o Flamengo tem um planejamento, mas sobre esse planejamento eu tenho certas dúvidas, porque essa diretoria trouxe o Abel, trouxe o Domi, trouxe o Rogério e o Jorge Jesus. Ela acertou uma vez. A gente tem que ver se acertaria a segunda, caso não seja o Jorge Jesus o escolhido, ou não aceite a proposta que o Flamengo certamente fará, caso o treinador queira recebê-la. E o Renato. Isso é o que mais me assusta, viu? Falou. Verdade, gente. Aí deixa o like, se inscreve aí no canal, dá uma forcinha aí, viu? Vocês ficam tudo com Deus.